Eu faço um videozinho aqui e depois eu mando esse videozinho para vocês. Beleza, obrigado. Tá? Beleza, então. E aí? Tranquilo aqui? Tranquilo. Então tá. Estou apagando. Bem, vocês lembram que eu falei que o método de Briot-Ruffini também daria para fazer se a divisão fosse por um polinômio de segundo grau? Inclusive dá para o de segundo, terceiro, quarto, só que assim, ó, quanto maior o grau do divisor, mais difícil vai ficar. Mas então eu vou botar aqui só um exemplo para vocês aqui, ó, uma observação. Vamos ver se eu consigo fazer rapidinho isso daqui. Imaginem que eu tivesse esta divisão. Eu tenho x na quarta. Opa, deixa eu botar aqui. P de x seria igual a x na quarta mais 2x ao cubo menos x ao quadrado mais 2x menos 1. Aqui é o nosso P de x. E eu dissesse para vocês que o D de x, ou seja, o nosso divisor, seria x ao quadrado menos 2x mais 1. Certo? E essa daqui a gente vai tentar fazer pelo método de Briot-Ruffini. Então, pelo método de Briot-Ruffini, vocês já sabem que teriam que fazer isso. Bem, quais são os coeficientes? 1, 2, menos 1, 2 e menos 1. Até aí, tranquilo? Só que olha só, gente. Vocês lembram que aqui eu botava só uma linha assim. Só que nessa daqui nós vamos olhar. O nosso divisor, qual é o grau dele? É de segundo grau. E se ele é de segundo grau, significa dizer o seguinte: um divisor de segundo grau, ele vai ter quantas raízes? 2. Isso, no máximo 2. Inclusive aqui a gente tem que usar um critério bem interessante também, que seria o seguinte: quando o delta dá zero ali para a gente encontrar essas raízes, a gente não vai botar uma única raiz, a gente vai botar duas raízes iguais. Inclusive foi por isso que eu botei essa daqui, ó. Se vocês observarem, então aqui como nós temos duas raízes, eu tenho que botar duas partições dessa. Bem, o que vai acontecer? Na primeira a gente vai fazer isso aqui, ó. Na segunda a gente vai fazer isso aqui, ó. Tirar as duas primeiras casas. Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte: achar a raiz. Então x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 0. Alguém que sabe me dizer quem são as raízes? O x' e o x duas linhas? Quais são os dois números que multiplicados dá 1 e somados dá 2? Gente, 1 e 1. 1 vezes 1 que dá 1 e 1 mais 1 que dá 2, que é o inverso de B. Está aqui. Quem não sabe vai fazer por Bhaskara, mas aqui exatamente são raízes iguais. Raiz 1 e 1. Significa dizer que essa daqui tem delta igual a 0. Tá? Gente, então o que nós vamos fazer é botar justamente 1 e 1. O único segredo que eu gostaria também que vocês tomassem muito cuidado é que na hora de montar isso aqui eu tenho duas raízes iguais. Se as duas raízes não forem iguais, a gente coloca primeiro em cima o menor e embaixo o maior. Então menor e maior, certo? E agora é simples. O que nós vamos fazer é, baixa a primeira, 1. A regra é a mesma. 1 vezes 1, que vai dar 1. 2 com 1, dá 3. Só que agora acabou o x, estão vendo?
Então esse daqui também vai multiplicar por esse, vai multiplicar por esse, ó. 3 vezes 1, que dá 3. 3 vezes 1, que dá 3. 3 mais 3, 6, menos 1, 5. Tá aqui. 5 vezes 1, que vai dar 5. E 5 vezes 1, que dá 5 de novo. 5 com 5 dá 10. 10 com 2 dá 12. Tá aqui. Aí teríamos 12, que vai multiplicar pelo 1, que vai dar 12. E 12 vezes 1, que vai dar 12. Aí 12 com 12, 24. Com menos 1, dá 23. E está pronta a nossa conta. Só que aqui o que acontece? Se o nosso divisor é de segundo grau, qual é o tamanho máximo que pode ter o nosso resto? Primeiro grau. Então, aqui seria o resto. Esses dois aqui correspondem ao resto. Seria 12x mais 23. Isso aqui seria o resto. E isto que sobrou seria justamente o nosso quociente. Então, nós teríamos aqui x na zero, termo independente, e o x ao quadrado. Então, x ao quadrado mais 3x mais 5. Isto aqui é o meu quociente. Todo mundo entendeu? Sim. Beleza, gente? Se fosse de terceiro grau, aí eu teria o problema de achar as 3 raízes aqui, certo? E aí botaria 3 raízes aqui, o próximo viria até aqui. Mas observe o seguinte, ó, 4 menos 2, segundo grau também, tá vendo? E o resto é menor do que o nosso divisor. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos lá. Temos tempo? 7 minutos, 8 minutos. Bem, deixa eu botar mais um exemplo aqui. Outros exemplos. Se eu dissesse para vocês que P de x seria igual x na quinta menos 5x na quarta mais 10x ao cubo menos 10x ao quadrado mais 5x mais 1 menos 1. Está aqui. E eu dissesse para vocês aqui que nós temos o d de x, que seria igual x ao quadrado menos 2x mais 1. Agora nós vamos fazer a divisão. Eu vou fazer essa pelo método da chave novamente, certo, gente? Só para a gente botar assim. Primeira informação boa é que os dois já estão organizados e estão completos, concordam? Até fiz isso mais para a gente ganhar tempo. Então é o seguinte, teríamos x na quinta menos 5x na quarta mais 10x ao cubo menos 10x ao quadrado mais 5x menos 1. E nós estamos dividindo tudo isso por x ao quadrado menos 2x mais 1. Está aqui o nossa divisão. Lembrando, até para aqueles que chegaram agora, teve bastante gente que chegou um pouquinho atrasado aí. Então é o seguinte, ó, nessa divisão, quantos termos eu tenho aqui?
3 termos na chave. Então separamos 3 termos para trabalhar aqui. Vocês já sabem que isso será uma subtração. Então vamos começar a escrever isso. Alguém consegue me dizer qual é o número que multiplicado? Lembre-se, nossa referência é sempre o primeiro e o primeiro de cada um deles aqui. Para a gente descobrir quem é o número que vai na chave. Qual é o número que multiplicado por x ao quadrado vai dar x na quinta potência? X ao cubo. Então x ao cubo. Lembrando que esse x ao cubo não está multiplicando só esse, está multiplicando todos esses termos, então é meio distributivo, para esse, para esse e para esse. Então x ao cubo vezes x, isso aqui vai dar x na quinta. Menos com mais vai dar menos, e x ao cubo vezes menos 2x, isso aqui vai dar menos 2x na quarta potência. X ao cubo vezes 1 vai dar exatamente o nosso x ao cubo. Certo? Lembrando aos senhores que, por ser uma subtração, o sinal de menos aqui vai mudar o sinal de todo mundo. Então, isso aqui vai ficar menos, esse vai ficar mais e esse vai ficar menos. Então, vamos lá. X na quinta menos x na quinta, 0. Objetivo cumprido. O primeiro termo tem que zerar. Agora, o que acontecer com o resto é paciência. Menos 5x na quarta com mais 2, isso vai ficar menos 3x na quarta. E aqui 10 menos 1 vai ficar 9x ao cubo. O que a gente vai fazer? Baixa o próximo termo. Baixamos. Então, menos 10x ao quadrado. Novamente, o número que vai aqui embaixo, nós sabemos que vai subtrair. Então, sinal de menos ali na frente. Agora, que número é esse? Olha o primeiro daqui e olha o primeiro daqui. Qual é o número que multiplicado por x ao quadrado vai dar menos 3x na quarta? Menos 3x ao quadrado? Isso, menos 3x ao quadrado. Está aqui. Então, menos 3x ao quadrado, menos 3 ali vai dar menos 3, e x ao quadrado com x ao quadrado dá x na quarta. 2 vezes 3 que dá 6, x ao quadrado com x aqui vai dar x ao cubo, menos com menos que vai dar mais. Menos com mais aqui dá menos, e qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, então aqui vai dar 3x ao quadrado. Novamente, o que acontece? Esse sinal aqui, ó, de fora, troca o sinal de todo mundo. Isso vai ficar positivo, isso vai ficar negativo e isso aqui vai ficar positivo. Pode anular esse número de fora. Agora, observe. 3x na quarta menos 3x na quarta, ó, novamente o nosso objetivo cumprido. Aqui 9x ao cubo menos 6x ao cubo, isso aqui vai dar mais 3x ao cubo. E aqui vai dar menos 7x ao quadrado. Agora, novamente baixa. Eu tenho mais 5x. Baixei. Ó, novamente, vai ser uma subtração. Qual é o número que multiplicado com x ao quadrado vai dar 3x ao cubo? 3x. Mais 3x. Então, 3x vezes, isso aqui vai dar positivo, 3x ao cubo. Mais com menos, que vai dar menos. 3 vezes 2, que vai dar 6x ao quadrado. 3 vezes 1, que vai dar mais 3x. Sinal de menos, muda para menos, muda para mais, muda para menos. E aí eu já posso anular isso. Isso menos isso vai dar exatamente 0. Está aqui. Objetivo cumprido. Aqui vai ficar menos x quadrado. Aqui vai ficar mais 2x. Último caso, baixa o menos 1. E está aqui novamente para a gente subtrair. Agora, qual é o número que multiplicado por x ao quadrado vai dar menos x ao quadrado? Menos 1. Menos 1. Perfeito.
Menos 1 vezes aqui vai dar menos x quadrado. Menos 1 vezes esse menos com menos vai dar mais 2x. E aqui vai dar menos 1. O sinal de menos vai fazer com que isso seja mais, isso menos e isso mais. Olha só o que aconteceu com esta daqui. X ao quadrado menos x ao quadrado que vai dar 0. 2x menos 2x que vai dar 0. Menos 1 com mais 1 que deu 0. O que tem de especial nessa divisão? Ela é uma divisão exata. Certo? Então tá aqui, nós temos uma divisão exata. Ó, aqui seria o nosso resto. E aqui seria o nosso quociente. E naquela história que eu falei, tá, Igor? Lembra de um detalhe importante também. O resto tem que ser menor do que o divisor. É de segundo grau? Então significa dizer que o resto ele vai ser ou de primeiro grau, ou de grau 0, ou ele não tem grau. Nesse caso que aconteceu aqui. Então significa dizer que o resto é igual a 0. E isso é uma divisão exata. Então dizemos nesse caso que P de x é divisível por D de x. Gente, se usar a expressão divisível, ele já está informando para vocês que o resto é igual a 0. Tá, gente? Então, resto igual a 0 toda vez que ele disser que é divisível. Tranquilo, gente? Tranquilo. Então tá. Essa parte nós terminamos aqui. De repente, assim, com os exercícios, vocês vão ter mais algumas dúvidas. Tá? E se vocês tiverem mais alguma dúvida, gente, basta me mandar lá, até Igor, se você quiser, daqui a pouco já pode me mandar também a questão, eu faço e mando um tutorialzinho para a turma, tá bom? Beleza, obrigado. Então tá, gente, uma boa semana para vocês aí, beijão, e não se esqueçam, daqui a pouquinho tá entrando a prova de recuperação aí para quem precisa, tá bom? Beleza. Então tá, Tchau. beijo, tchau, tchau.